vara de ferro as regerá e as despedaçará como se fosse um vaso de barro, um objeto de barro, é o que vai acontecer no final. que é o texto do Salmo 2º. Ao que vencer vai fazer isso. Eles vão fazer isso com salvos? Não, isso vai fazer no finalzinho. Lembra do finalzinho do milênio que vai acontecer com as nações? Mas aqui não fala que é no finalzinho, fala assim, ó, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre nações e com vara de ferro as regerá e as reduzirá como se fossem objetos de barro. Certo. Então, o senhor acredita que eles vão ficar fazendo isso o tempo todo? 1000 anos destruindo nações? Isso, o que eu acredito. Não vai sobrar ninguém. O que eu acredito. Esse texto aqui, que é um texto da citação do Salmo 2, pede-me de dar as nações esperança, não sei o quê. Esse texto aqui, conectado com o texto que eu acabei de ler de Zacarias capítulo 14, aqueles que sobraram dos que vieram das nações que atacaram Jerusalém, eles serão já, desde o início, tratados com rigor. Por exemplo, se você não for lá na festa dos tabernáculos, não chove sobre você. Se você... Porque... Olha a condição que o senhor está colocando, então, que todo mundo é salvo. Jesus volta e incrédulos entram no reino. Não no reino. Então aqui Isso. Não é o reino, então. Porque assim... Mas entram onde, então? Esses incrédulos estão aonde? Então? Tá. Quando você coloca reino, bagunça toda a história, porque não tem reino nem aqui nem lá nas palavras. Então Isso. Jesus volta e não tem reino nenhum. Não é. Vamos lá. Jesus volta, tem o reino de Jesus instaurado. O que é o reino de Jesus? O reino de Jesus é onde Jesus Cristo reina, junto com a igreja, como seus ministros, conforme ao texto que eu acabei de ler, Apocalipse 2:27. Reina sobre quem? As nações que se converteram. Isso. Então, mas se eles reinam e despedaçam essas nações, então não faz sentido dizer que eles são eles vão salvos. Ficar despedaçando as nações durante o reino todo? Jesus Cristo diz assim, ó, ao que vencer, eles vão despedaçar no final, regerá as nações com vara de ferro e as despedaçará como faz com objeto de barro. Veja, no final do milênio, a igreja não vai fazer isso. Porque a Bíblia diz assim, ó, no final do milênio, Satanás será enganar as nações como areia da praia do mar, Gog e Magog, para peleja, tal, vai descer fogo do céu e consumir aquele pessoal. Então não tem a igreja agindo com vara de ferro. A igreja agindo com vara de ferro ou reinando com Cristo só dá para ser no milênio. Porque senão lá no fim o senhor não tem um texto para apresentar. Que seja, não tem problema. Porque, mais uma vez, a segunda geração de pessoas que entraram para o milênio já pode estar cheia de incrédulos. E a igreja reinando sobre eles e sendo severa sobre eles. Então nós temos salvos reinando sobre salvos e Deus mandando praga sobre salvos. Não é mandando praga sobre salvos. Se a igreja está reinando no milênio com Jesus, sobre essas nações vivas que entraram porque creram, são as ovelhas que entraram. E se ao longo de algumas gerações começam a surgir incrédulos ali, é claro que os governantes terão que ser severos ao longo desses 1000 anos com essas pessoas. O senhor está colocando que na próxima geração e na próxima. Vamos lá. A leitura do texto... Pastor, não tem como a gente colocar cada detalhezinho ali presente. A profecia não funciona assim. Então vamos lá. A profecia funciona em termos gerais. Olha, haverá um governo no reino de Cristo e esse governo será severo com os desobedientes. Ou seja, eu aprendo então em Mateus 25 que só vão entrar crentes, mas aprendo também, deduzindo por um texto como esse, que haverá pessoas que com o passar do tempo, não serão esses aqui, mas serão pessoas desobedientes que vão nascer nesse reino. E aí serão regidos, serão regidos com vara de ferro. A leitura do texto não abre margem para que isso aconteça no decorrer de séculos. Porque o texto diz assim, ó, todos que restaram das nações que vieram com Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei dos exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias não subir a Jerusalém para adorar, não virá chuva sobre ela. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles chuva, virá pragas, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será um castigo para essas nações. Ou então, seja, o senhor está dizendo assim, isso aqui milênio, não pode acontecer na primeira geração. Mas aí não está escrito. Ao longo do milênio, surgirão incrédulos. Normal. Normal.
a maior prova é a rebelião final. Quem disse que haverá incrédulos só na última geração dos 1000 anos? E haverá salvo. Sim, também. Lá no final também. Outro tipo de salvo. Sim. Lá depois do milênio. Outro tipo de salvo? Como assim? Porque assim... Aqueles que não se rebelaram não serão punidos. Só mas, se rebelaram. Isso. Mas o senhor tem algum texto? Não, né? Você acredita que todo mundo, então, da época será destruído no milênio? Não vai ficar ninguém? É que assim, eu comecei todo falando o seguinte. Isso, eu comecei falando o seguinte. Todo mundo vai se rebelar. É que assim, não é que todo mundo vai se rebelar. Estamos juntos. O que eu tô dizendo é que esse pessoal já era perdido no começo. É isso que eu tô falando. O que não faz então o menor nunca sentido. foram salvos. O que não faz o menor sentido, entende? Porque se eles entram no dia 1 do milênio, perdidos. Isso. E você os identifica com as pessoas do último dia do milênio, você está dizendo que eles viveram 1000 anos. Não disse isso. Eles se procriaram perdidos. Eles são perdidos. Eu só estou dizendo que são perdidos. E continuaram vivendo até chegar no final, ou seja, viveram 1000 anos. Perdidos, é isso. Viveram... Olha, viveram bastante, viveram mais que Adão. Eu não disse que eles viveram 1000 anos. Toda vez que o senhor... Não Mas tem que ser. Se você está identificando essas pessoas... Que eles estão se procriando... Se você está identificando as pessoas de capítulo 25 com as pessoas que se rebelaram no final do milênio, não tem outro jeito. Viveram 1000 anos. Não, que eles estão se procriando, nós concordamos. Concordo não são eles, né? Isso. Então são o resultado deles. Então o resultado deles. Mas sempre perdidos. Sempre perdidos. Porque... Então o milênio só vai ter perdidos? Não, a igreja vai reinar com Cristo sobre essas nações. E essas nações que a igreja vai reger com vara de ferro, despedaçar, não pode ser de salvos. Não pode ser meu irmão. Pastor, a Bíblia descreve o milênio como um reino de paz, de justiça, de verdade, de bênçãos, de segurança. Se você está dizendo que o milênio... O senhor lembra qual é o versículo? Pastor, todos os profetas do Antigo Testamento pintam o milênio como um período paradisíaco. Legal, fala um versículo. Pastor, eu vou ter que sair catando aqui? Não, tem um só, se são muitos, né? Pode ser um só, qual que é? Pastor, o mais Isaías importante. 40. Então vamos lá, Isaías 40. Isaías 60. É difícil lembrar de cada um, mas a Bíblia fala que haverá um reino de justiça, de paz. Isaías 9, paz na natureza. Romanos 8, paz na natureza, paz sem fim. Um reino de justiça, de verdade, de descanso, de ausência de inimigos. As nações transformando as suas armas em podadeiras. Ou seja, é um reino maravilhoso. Agora, pelo que você está falando aí, o milênio vai ser pior do que agora. Porque agora nós temos crentes aqui. No milênio, de acordo com o senhor, não vai ter crente nenhum. Imagina a Cracolândia do milênio. A Cracolândia do milênio, estamos lascados. É o contrário do que o senhor